Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, professora. Boa noite, Felipe. E a gente pode começar então? Eu acho que a gente pode, né? Então vamos lá. Então, gente, boa noite. Eu sou o Felipe Porto. Acho que todo mundo aí já me conhece, especializando no segundo ano. Hoje a aula vai ser de neuropatia óptica isquêmica anterior arterítica e não arterítica, sobre a coordenação da doutora Alessandra. Então, começando pela neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. Ela é uma doença causada pela oclusão das artérias ciliares posteriores curtas. Resulta em infarto parcial ou total da cabeça do nervo óptico. Alguns fatores predisponentes eles são conhecidos, como uma escavação do disco muito pequena ou ausente, a hipertensão é um fator conhecido, a associação com diabetes mellitus, hiperlipidemia, doenças vasculares do colágeno, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, hiperhomocisteinemia, alguns eventos hipotensivos súbitos, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, até alguns sinais, os sintomas que o paciente pode apresentar, cirurgia de catarata, síndrome da apneia do sono e disfunção erétil. Ela é uma doença geralmente que acomete pacientes maiores que 50 anos, porém, são mais novos do que aqueles que desenvolvem a NOI arterítica. Geralmente são pacientes um pouco mais idosos, com alguns fatores de risco também. O diagnóstico, com relação aos sintomas, o que ocorre geralmente é uma perda de visão monocular súbita, geralmente ao acordar, o que pode sugerir para a gente aí uma hipotensão noturna. Os sinais, vai ter uma baixa da acuidade visual, geralmente em 30%, ou com a acuidade visual normal, e nos 30%, e no restante dos casos, vai ser moderado ou grave. 30% ela vai estar levemente reduzida ou vai estar normal. Pode estar presente defeitos do campo visual, os mais comuns são altitudinais inferiores. Pode ter uma descromatopsia proporcional ao comprometimento visual. Então, aquela visão de cores geralmente vai estar alterada com um grau de comprometimento da visão do paciente. Pode haver também um inchaço do disco, hiperêmico difuso ou setorial no fundo de olho, muitas vezes associados a hemorragias em farpa peripapilares. O edema do disco ele vai ter resolução gradual, seguida de uma palidez após umas 3 a 6 semanas do início do quadro. Aqui é mostrando uma foto da neuropatia óptica anterior não arterítica, com as hemorragias em farpas, o disco mais pálido. O diagnóstico é importante, então, já como a gente falou nos fatores de risco, hipertensão, dislipidemia, diabetes, fazer toda essa investigação aí da pressão arterial, lipidograma, glicemia de jejum. É importante também excluir a arterite oculta de células gigantes, através de um inquérito sintomático e os exames apropriados, que a gente também vai discutir aqui. O prognóstico é comum ter uma melhora da visão e ocorre em cerca de 6% dos casos recorrência. 50% dos pacientes eles podem ter uma visão melhor do que 20/30 e 25% dos pacientes em cerca, né, pode ter uma visão pior do que 20/200 ou 20/200. Geralmente, o olho contralateral é envolvido em 10% dos pacientes após 2 anos e 15% após 5 anos. Quando tem um segundo olho que é envolvido, com atrofia óptica em um e edema de disco no outro, dá-se o nome a uma síndrome chamada de Pseudo-Foster-Kennedy. O tratamento, de acordo aqui com o livro, não tem nenhum tratamento conclusivo, específico, mas, de acordo com alguns especialistas, podem ser usados os esteroides por via sistêmica,
por curto prazo. Tratar qualquer predisposição sistêmica subjacente, pressão, dislipidemia, o diabetes, e mesmo o AS sendo prescrito frequentemente nesses casos, e reduzir alguns eventos vasculares sistêmicos, não tem comprovação científica de que ele vá reduzir a chance de envolvimento do outro olho, o que vai ser muito importante para os casos de noia arterítica. Aqui agora falando da neuropatia óptica isquêmica anterior arterítica, ela é causada pela arterite de células gigantes. Cerca de 50% dos pacientes com arterite de células gigantes têm polimialgia reumática ao diagnóstico, enquanto cerca de 20% dos pacientes com a polimialgia reumática vai desenvolver arterite de células gigantes. Então, é muito importante fazer essa associação e sempre lembrar um pouco dessas duas doenças. A polimialgia reumática é caracterizada por dor e rigidez, principalmente na musculatura proximal, geralmente ombro e bíceps, pior ao acordar, e usualmente tem uma boa resposta com baixa dose de prednisolona oral, 15 a 20 miligramas por dia. Aqui falando um pouquinho agora da arterite de células gigantes, que tem bastante associação com a noia arterítica. Ela é uma arterite granulomatosa necrotizante, com predileção por artérias de tamanho grande e médio. Alguns fatores de risco associados são tabagismo, IMC baixo, menopausa precoce, são fatores independentes. Geralmente, os pacientes são idosos, com média de 70 anos, sendo mais raro abaixo dos 50. E é muito importante saber que a prevalência é muito maior nas mulheres, 4 vezes maior em mulheres do que em homens. Os sintomas que podem estar presentes: scalp sensível, cefaleia, principalmente temporal, claudicação de mandíbula, que vai ser um sinal patognomônico. Sintomas inespecíficos também vão estar presentes: perda de peso, febre, suor noturno, mal-estar, pode ter diplopia também. A noia arterítica é um dos sintomas. No início, o pulso na artéria temporal pode estar presente, porém, ele evolui com o decorrer da doença para ausência de pulso. O diagnóstico dela ainda, a investigação é importante fazer o VHS, o PCR, que geralmente vão estar aumentados, né? O hemograma completo com aumento de plaquetas e uma anemia normocrômica e normocítica. Os testes de função hepática vão ser anormais em 1/3 dos casos e autoanticorpos vão estar normais. O ideal para fazer o diagnóstico é a biópsia da artéria temporal na suspeita da arterite de células gigantes. O tratamento com esteroide, ele nunca deve ser vinculado a uma biópsia pendente, justamente porque o uso do corticoide, ele pode esconder, né, pode suprimir uma evidência da arterite reativa. Então, sempre é importante, quando você estiver suspeitando, já fazer a biópsia. E o ultrassom duplo, ele pode ser patognomônico, mostrando um edema da parede da artéria temporal, e é uma alternativa não invasiva à biópsia. O tratamento da arterite de células gigantes sem noia é prednisolona oral, se não tiver sintomas visuais, início na dose de 1 miligrama por quilo dia, e vai guiar o tratamento com base na resposta, tanto dos sintomas, quanto redução do VHS e principalmente o PCR, que parece que tem uma maior correlação com a doença, com a atividade da doença. Aqui falando na neuropatia óptica isquêmica anterior arterítica em si, ela afeta 30 a 50% dos pacientes com arterite de células gigantes não tratada, então a correlação é muito grande, dos quais 1/3 vai desenvolver envolvimento do olho contralateral cerca de 1 semana depois. E a gente vai ver que o tratamento, ele é com base nisso mesmo, de tentar prevenir que o outro olho seja acometido.
porque depois de acometido não tem tratamento mais. Os sintomas, o BAV profundo e súbito, então é diferente da não arterítica, porque lá a baixa da acuidade visual, ela pode ser mais leve, ou às vezes pode ser até normal, né? Pode ser precedido por amaurose fugaz e diplopia. Dor periocular pode estar presente e alguns sintomas da arterite de células gigantes são comuns. Aquela coisa, cefaleia, claudicação de mandíbula, isso pode estar presente, né? Os sinais, o BAV grave é regra, com acuidade visual de percepção luminosa ou pior que isso. Vai estar presente no fundo de olho um disco edematoso, muito pálido, denominado farináceo, que é muito sugestivo também de arterite de células gigantes. Aí tem uma fotinha mostrando ele, muito pálido realmente, com algumas hemorragias ao redor. O edema ele vai se resolver gradualmente em 1 a 2 meses, seguindo de uma atrofia óptica grave. O prognóstico é muito desfavorável, geralmente com perda permanente da visão, e raramente vai ter alguma recuperação parcial com o uso de esteroide sistêmico. O tratamento ele visa a prevenção de cegueira do olho contralateral, que mesmo assim, mesmo com tratamento precoce com esteroide, ele ainda pode ser envolvido em 25% dos casos. Então, é uma comorbidade, uma doença muito grave, né? O tratamento, ele inicialmente é venoso, com um pulso de metilprednisolona, 500 miligramas a 1 grama por dia, por 3 dias, seguindo de 1 a 2 miligramas por quilo dia de prednisolona oral, e redução escalonada até a resolução dos sintomas e a normalização do VHS e o PCR, que vão ser utilizados aí para acompanhamento, principalmente o PCR, igual a gente falou. Aqui, a terapia antiplaquetária com AS deve ser feita inicialmente na dose de 600 miligramas dia e posteriormente 600 miligramas dia. Ela demonstrou reduzir um risco da perda de visão e reduz o risco de acidente vascular encefálico também. Algumas outras manifestações que podem estar associadas é a oclusão da artéria cílio-retiniana, pode estar combinada com a noia arterítica, oclusão da artéria central da retina, pode estar combinado com a oclusão da artéria ciliar posterior, com hipoperfusão, resultando em hipoperfusão coroidiana, e também, já que ambas podem nascer da artéria oftálmica por um tronco comum. Já a síndrome ocular isquêmica por envolvimento da artéria oftálmica é rara. Então, gente, era isso, e essa daqui foram as referências que eu utilizei. Parabéns, Felipe, pela aula. Eu quero fazer algumas considerações aqui que eu acho importante, né, para todos vocês. Com relação à noia não arterítica, a gente ficar sempre atento à questão da apneia do sono, porque muitas vezes o paciente, na anamnese, a gente vai ver que ele não tem nenhum fator de risco de microangiopatia, que é o mais comum, como a hipertensão, a diabetes, né, as dislipidemias. Então, sempre ficar atento, porque a gente muitas vezes tem que investigar, fazer uma polissonografia para ver que realmente está tendo eventos, né, de apneia do sono e com isso processos isquêmicos. Muita atenção aos discos ópticos congenitamente cheios, que são esses que você citou, que a escavação é muito pequena, principalmente nos pacientes que serão submetidos à cirurgia de catarata, porque há uma alteração vascular durante o procedimento, você pode ter um aumento da pressão intraocular, e com isso, o disco congenitamente cheio, ele é um fator já de risco por si só para evento isquêmico, né? Por questão aí vascular. Então, ficar atento a esses pacientes quando for fazer um procedimento cirúrgico, né? Uma FACO com o LIO, diminuir o tempo cirúrgico, né, diminuindo as complicações aí, porque isso é um fator de risco. Outra coisa que eu queria colocar também são a questão das drusas de nervo óptico. Elas também são fatores de risco para a noia não arterítica, por fator mecânico, tá? Muitas vezes isso não é citado. Hoje, conversando com o pessoal da neurologia, a gente vê que
a noia não arterítica é um fenômeno vascular. E a gente considera a noia não arterítica hoje como, a gente tem que tratar como um AVE isquêmico. Então, se vocês verem, né, quem já passou na neuroftalmo, a gente tem o nosso protocolo, né, já esquematizado, a gente tem na nossa pasta os protocolos, né, de noia não arterítica, que é praticamente hoje o protocolo usado pelo pessoal da neurologia, da parte de AVE. Então, ficar atento, porque muitas vezes esses pacientes têm fatores que podem levar não só a um quadro isquêmico do nervo óptico, mas como um acidente vascular encefálico isquêmico, né? Que é o mais comum. Em relação a pacientes jovens, né? Noia não arterítica em pacientes jovens, sempre pesquisar fatores aí de trombofilias, síndrome do anticorpo antifosfolípide, sempre estar atento a investigar doenças reumatológicas que elas podem levar a quadros de vasculite, levando a quadros isquêmicos, isso a noia não arterítica, tá? Então, eu acho importante colocar isso para vocês, porque hoje a gente tem que entender que a noia não arterítica é um fenômeno vascular e, como tal, a gente tem que pensar de uma forma muito ampla, né? Então, fazer uma investigação nesses pacientes, pensando como um paciente susceptível a um quadro de AVE. E muitos pacientes que tiveram AVE cursam com, às vezes, noia não arterítica, quando você tem um fator vascular aí de segmento anterior, né? Do ponto de vista vascular. Então, a gente ficar sempre atento a isso. Já a noia arterítica, né? Quando há uma suspeita clínica, nem sempre, às vezes, a biópsia ela vai dar positiva, da biópsia da artéria temporal. Isso não descarta o diagnóstico. Se você tiver uma clínica muito sugestiva, e muitas vezes a gente não tem acesso à biópsia da artéria temporal. Então, como é uma urgência, vou colocar bem claro que é uma urgência oftalmológica, por quê? Porque o olho que isquemiou, e esse praticamente é um quadro grave, é uma baixa de visão acentuada, como você disse. Então, normalmente, você já vê um edema pálido no aspecto à fundoscopia. Então, a gente tem que pensar no olho contralateral, porque é questão de tempo, né? Em neurologia, eles brincam que tempo é cérebro. A gente tem que pensar agora que tempo para a gente é olho, é visão. Então, a gente tem que tratar a noia arterítica de uma forma mais urgente. Então, esses casos têm que ser encaminhados para a neurologia de urgência, tá? Então, se quem tiver na urgência ou no dia a dia, em ambulatório, tiver um caso, né, de uma suspeita forte de noia arterítica, não segurar esse paciente, não, já encaminhar para urgência em neurologia. Normalmente, a gente tem que pulsar esse paciente, entrar já com corticoide, né? E depois fazer uma manutenção oral desse paciente. E muitas vezes você tem que manter isso por um tempo. Às vezes você nem retira o corticoide oral, porque muitas vezes você pode ter um evento aí, né? Arterítico e causando uma noia arterítica nesse paciente. Mas no mais é isso. Parabéns pela aula, tá? Obrigado. Obrigado. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, consideração de vocês aí? Ok, então vamos para o próximo tema. Então, boa noite, gente. Meu nome é Camila, estou no 2º ano da Fundação. Eu vou falar sobre os traumas no nervo óptico. Então, os traumatismos, eles são divididos em diretos e indiretos. Os traumas diretos que acometem o nervo óptico pode ser por objetos pontiagudos, objetos de ponta romba. Geralmente, os objetos de ponta romba causam maior dano nas estruturas adjacentes. Podem causar laceração palpebral, lesão do globo ocular, fraturas. Então, é mais fácil a gente perceber um dano maior, diferente dos pontiagudos, por exemplo, uma faca. Eu vi um exemplo de uma lesão com uma antena do carro que a gente não tem tanta noção da profundidade se realmente teve lesão do nervo. O paciente pode evoluir com hematoma, proptose e
e não tem um tratamento específico. Pode ser indicado corticoide, oral ou intravenoso em altas doses, ou descompressão. Mas existem pacientes que apresentam melhora da acuidade sem tratamento nenhum, só com acompanhamento. As lesões indiretas, que atingem diretamente, que não atingem diretamente o nervo, são mais comuns. São traumas que atingem o globo, a parte frontal do rosto e acometem a visão, o nervo, por contusão, pode levar à ruptura do nervo. Eles são divididos em diretos com alteração, condução anterior, que a gente consegue ver no fundo de olho, que é na região anterior que a gente consegue ver alteração no fundo do olho, ou em contusão posterior. Nos anteriores, tem envolvimento da papila óptica, são acompanhados de oclusão de artéria central da retina. A gente consegue identificar uma palidez da papila, as arteríolas estreitadas, pode apresentar nóia, edema de disco, e pode ser leve ou apresentar até uma avulsão total do nervo. Então, aqui uns exemplos nessa foto à esquerda, uma avulsão parcial do nervo, que a gente vê ainda a parte esquerda do nervo edemaciada, né, borrado. Na figura direita de cima, uma avulsão e atrofia peripapilar. E na figura de baixo à direita, uma avulsão do nervo com a seta branca associada à hemorragia em chama de vela. Então, esses atingem a papila anterior do disco, né, a papila do disco óptico. Os traumas indiretos que causam contusão posterior são os mais comuns dos indiretos, muito associado ao acidente automobilístico, quedas, atropelamentos, e causa alteração da visão por lesão na parte intracanalicular do nervo, que é a parte mais fixa de todo o nervo. De 40% a 70% dos pacientes apresentam um TCE grave, com perda de consciência. Eles podem apresentar uma acuidade visual 20/20, ainda somente com uma alteração do campo visual, mas pode chegar a ser NPL. Então, a parte mais atingida do nervo é essa parte que está no canal óptico, que é mais aderido, que o nervo está mais aderido, então onde mais está lesionado. O nervo pode estar normal, pode apresentar adesão na aracnoide, hemorragias na bainha do nervo, compressão direta por fragmentos, laceração parcial ou completa do nervo. E independente dessas alterações, de qual alteração seja predominante, ele evolui com isquemia e necrose do nervo. A avaliação desses pacientes. O olho afetado, né, vai ter uma perda da visão parcial ou chegar a NPL, vai ter um defeito pupilar aferente, mas não vai ter alteração no fundo do olho, porque essa alteração é na parte posterior do nervo, né? 3 a 5 semanas depois do trauma, ele começa a apresentar palidez de papila, perda da camada de fibras nervosas e alteração no campo. Em pacientes inconscientes, a gente é indicado avaliar pelo potencial evocado, que vai avaliar a responsividade do nervo, e a reação papilar, com um defeito pupilar aferente. Na avaliação complementar, a gente pode fazer uma tomografia ou uma ressonância, encontrar fraturas, rupturas do nervo ou um edema local. Nessa tomografia tem uma fratura, a gente vê uma espícula óssea no olho direito do paciente. Também não tem um tratamento específico, no CBO cita corticoide e descompressão, no UpToDate indica mais o tratamento conservador e acompanhar mesmo. O corticoide sistêmico pode ser com dexametasona ou metilprednisolona com uma dose alta inicialmente, dexametasona 1 mg por quilo, e vai diminuindo progressivamente, mas não tem nenhum estudo muito grande comprovando qual é o melhor tratamento.
e indicam o tratamento com corticoide por acompanhar, assim, pelos estudos feitos com fratura de coluna vertebral, mas são um pouco diferentes, então não é um tratamento tão certo. E a descompressão também não tem tanto, não tem uma indicação tão certa, pode ser quando tem fratura, comprimindo o nervo, ou quando um hematoma muito grande na bainha, ou associado quando tem lesão de alguma estrutura anexa e vai fazer um tratamento de uma fratura, já faz uma descompressão. E essa descompressão geralmente é por via etimoidal endoscópica. Essas são minhas referências. Parabéns, Camila, pela aula. Eu queria colocar algumas considerações aqui. Com relação à neuropatia óptica traumática, quando você tem um trauma, o mais comum que a gente vê na prática são os acidentes automobilísticos e principalmente acidentes envolvendo moto. Também já vi muitos casos de atropelamento em criança. E esses pacientes, normalmente, eles são pacientes que têm um TCE grave, né? Às vezes, atropelamento, eu já vi não ter um TCE tão, assim, florido, um quadro tão grave, e mesmo assim evolui, às vezes, para uma neuropatia óptica traumática por efeito de aceleração e desaceleração. E o que acontece nesses casos? Só para a gente entender. Você tem, então, um estiramento porque o nervo óptico, ele tem já a sua porção intraorbitária, intracanalicular e a porção intracraniana. Então, quando ele sofre um estiramento, ele não tem para onde, vamos dizer assim, quando ele é fixo, né? Aquela quantidade lá do nervo, né? Sendo ele orbitário, intracanalicular e intracraniano, ele não vai ter para onde expandir quando há uma tração. Quando você tem, então, um edema na região intracanalicular, você vai ter dois mecanismos de trauma aí. Uma compressão por causa da questão óssea, porque ele não vai ter para onde expandir e a porção do canal óptico, ele vai estar, né, comprimindo o nervo. E também você tem uma lesão vascular. Por isso que às vezes é associado a uma noia não arterítica, porque você tem uma alteração do fluxo sanguíneo nessa região. Os pacientes inconscientes, aqueles que estão em CTI, estão entubados, né? O que a gente pode fazer é uma avaliação realmente pupilar, mas depende, se o paciente estiver sedado, muitas vezes ele vai estar miótico, então isso às vezes, né, na prática a gente consegue ver muito. O que a gente pode tentar hoje é fazer uma fundoscopia. Hoje a gente já tem os retinógrafos portáteis, né, que facilitam muitas vezes a fotodocumentação desses casos. A descompressão, a gente tem que lembrar que na prática você tem que ter um cirurgião de órbita, e isso em serviço de pronto atendimento aqui a gente não tem. Com relação ao tratamento, realmente, os estudos mostram que se você fizer um tratamento com o uso de corticoides, com a descompressão ou um tratamento conservador, o resultado é o mesmo. Então, realmente, aí, dependendo da extensão do trauma, se tiver uma indicação de corticoide, até por um outro motivo, mas a gente tem que olhar o paciente num contexto geral. Normalmente, esses pacientes, muitas vezes, eles têm um TCE grave, às vezes ficam em CTI, né, um bom tempo, e o pessoal vai preocupar, por último, com a questão visual do paciente, né? Então, é sempre importante colher o histórico do paciente, que muitas vezes a gente vai pegar a consequência do trauma, né? Muitas vezes em ambulatório a gente vê o paciente já com uma perda visual, porque muitas vezes ele volta, se ele tiver em CTI, ou assim que ele recobrar a consciência, quando ele perde a consciência, ou quando ele fica em ambiente, né, de CTI, entubado, ele vai notar baixo de visão. Se ele tiver consciente, ele já nota, às vezes, logo após o trauma. Então, muitas vezes a gente vai lidar na prática com esses pacientes a nível ambulatorial. Então, a gente vai pegar o paciente já na fase em que ele já sofreu trauma
e aí sim a gente vai andar, vamos dizer assim, a gente vai olhar para trás para ver qual que é a causa, muitas vezes, dessa baixa de visão, essa palidez de papila, né? Mas é basicamente isso, tá? Parabéns aí e vamos para o próximo tema, então. Alguma dúvida, pergunta?